Ótimo. Zhao Feng soltou um suspiro. Quanto mais cedo o Palácio do Tesouro das Ruínas descesse, melhor seria para ele. Enquanto ele esperasse até que o Palácio do Tesouro das Ruínas descesse, a missão de Zhao Feng estaria completa. Área de abertura da árvore elevada Yao. Os 7 lordes verdadeiros e outros gênios do reino espiritual verdadeiro atacaram o tronco principal da árvore elevada Yao. Nos galhos, Zhao Feng sentou-se e compreendeu o poder da essência da alma do espírito da madeira enquanto ondas puras de essência da alma preenchiam seu mundo de energia mental. A essência da alma do espírito da madeira era o núcleo da árvore elevada Yao e o poder da sua essência da alma era semelhante ao poder da sua alma. A árvore elevada Yao existia há muito tempo e a profundidade que ela continha na alma da essência do espírito da madeira não era algo com que um ser normal pudesse ser comparado. Nesse processo, a alma de Zhao Feng foi fortalecida e a energia usada de sua linhagem ocular antes foi quase totalmente recuperada. Sua mente estava compreendendo as leis da vida pelas quais a árvore elevada Yao havia passado em dezenas de milhares de anos. Mesmo um rei do reino do Deus do vazio provavelmente não teria vivido tanto quanto esta árvore elevada Yao. Dentro da dimensão do seu olho esquerdo, memórias de crescimento e murchamento passaram rapidamente. Tudo isso estava na alma da essência do espírito da madeira. Nem mesmo a própria árvore elevada Yao seria capaz de encontrar essas memórias tão profundas em sua mente e reproduzi-las completamente. No entanto, não se comparava a Zhao Feng em termos de maestria da alma e de seu olho espiritual divino. Em pouco tempo, a linhagem ocular de Zhao Feng foi curada e sua alma foi fortalecida. Um efeito tão rápido se deveu ao olho espiritual divino de Zhao Feng e à sua experiência anterior com o Dao ancestral da alma. A essência da alma do espírito da madeira só seria totalmente utilizada quando caísse nas mãos de humanos e o olho espiritual de Deus era muito eficiente. Meu nível de energia mental é muito mais forte do que o de um Rank Lord verdadeiro em estágio inicial e não muito mais fraco do que o de um Rank Lord verdadeiro em estágio avançado. Zhao Feng era como uma esponja que absorvia e compreendia continuamente o poder da essência da alma do espírito da madeira. Humano, quanto tempo mais você precisa antes de poder lutar? Os ferimentos da árvore elevada Yao estavam piorando à medida que ele recebia ataques dos 7 lordes verdadeiros e de 100 gênios das 3 seitas. Em breve, Zhao Feng entendeu que a árvore elevada Yao provavelmente sobreviveria a hora restante e queria absorver mais da essência do espírito da madeira. A árvore elevada Yao recebeu outra rodada de ataques de frente e seus galhos tremeram e soltaram um gemido baixo de dor, como o de um velho. Humano, não aguento mais. Todos esses gênios podem desafiar aqueles acima do seu nível de cultivo. A árvore elevada Yao implorou e Zhao Feng descobriu que o poder da essência da alma do espírito da madeira que a árvore elevada Yao fornecia havia enfraquecido um pouco. De um lado, era por causa dos ferimentos da árvore elevada Yao, e do outro, era porque ele queria que Zhao Feng o ajudasse rapidamente. Irmão árvore, preciso da sua essência, alma do espírito da madeira, para dar suporte ao meu ataque de linhagem ocular à distância. Zhao Feng saiu da compreensão e seu estado de energia mental atingiu o máximo. Ok, rápido. A mente de Yao, a árvore elevada, tremeu e um fluxo puro de essência de alma fluiu para o mundo de energia mental de Zhao Feng. Naquele instante, Zhao Feng sentiu sua alma se encher de um fluxo infinito. Ele não pôde deixar de xingar a árvore elevada Yao por não ter dado seu apoio total antes. Agora que ouviu que Zhao Feng precisava de seu poder para lidar com os gênios das 3 seitas, a árvore elevada Yao imediatamente deu de 1 a 2% de sua energia para ele. Vamos começar. Zhao Feng respirou fundo e entrou na dimensão do seu olho esquerdo. O lago congelado tinha se estendido por 8 metros, mais que o dobro de quando ele estava no encontro sagrado do dragão verdadeiro. Uma estranha ondulação percorreu o lago congelado. Esta era a fonte de energia mental de Zhao Feng. Naquele momento, uma poderosa onda de essência espiritual da madeira havia surgido. Isso significava que Zhao Feng poderia controlar o olho espiritual de Deus e fazê-lo durar mais. Sob a circulação do olho espiritual de Deus, a árvore elevada Yao começou a ficar inquieta e a tremer a alma. Até mesmo o cadáver prateado e ensanguentado ali perto tremeu de medo. Todo mundo cuidado. A expressão de Shigi mudou drasticamente quando ele alertou os gênios das 3 seitas. Shigi havia se ferido na batalha anterior com Zhao Feng e não conseguia mais lutar. Ele descansou ao lado, mas ficou de olho em Zhao Feng e sentiu suas ações quando este se moveu. O primeiro alvo é você. Olho do Deus do Fogo Relâmpago. Zhao Feng maximizou seu olho esquerdo e uma chama brilhante apareceu nele. Uma bola de fogo relâmpago transparente envolveu Shigi. O poder do olho do Deus do Fogo Relâmpago desta vez era um nível mais forte do que antes. Shigi uivou de dor e lançou um ar fantasmagórico para apagar o fogo do relâmpago. Alguns gênios do Palácio do Penhasco Negro correram para ajudar, mas quando chegaram, Shigi estava em seu último suspiro. Se fosse outra pessoa que não fosse especialista em linhagem ocular, provavelmente já teria morrido. Os outros 6 lordes verdadeiros ficaram atordoados. A linhagem ocular de Zhao Feng não só não enfraqueceu, como também se fortaleceu. Madeira. Espírito da madeira. Shigi cuspiu amargamente antes de desmaiar. Apenas um olho do Deus do Fogo Relâmpago foi suficiente para fazer Shigi, o mais especializado em linhagem ocular dentre os lordes verdadeiros, desmaiar. Agora Zhao Feng só precisava se concentrar nos 6 lordes verdadeiros restantes e não precisava mais desperdiçar energia com Shigi. Isso significava que, dos 10 ranks lordes verdadeiros originais, apenas 6 tinham capacidade de batalha restante. No entanto, isso foi apenas o começo de um pesadelo. Zhao Feng empoleirou-se nos galhos enquanto o olho espiritual de Deus parecia se tornar um abismo sem limites que queria devorar o mundo. Olho da ilusão, labirinto da cidade da ilusão. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng examinou o grupo,
Das pessoas das 3 seitas, mais de uma dúzia foram comidas pelo abismo no olho espiritual de Deus. No instante seguinte, mais de uma dúzia de gênios sentiram como se o espaço tivesse se distorcido e eles apareceram em uma cidade antiga, não mais na abertura da árvore elevada Yao. Esta cidade estava coberta por uma névoa branca e a paisagem era extremamente complexa, como um labirinto gigante. Onde é isso? Como entramos aqui de repente? Droga! Provavelmente fomos trazidos até aqui por aquela habilidade de energia mental desgraçada. Mais de uma dúzia de pessoas das 3 seitas eram como formigas correndo pelo labirinto. Embora soubessem que isso era apenas uma ilusão de Zhaofeng, eles ainda estavam vivenciando isso e tentavam encontrar uma saída. No mundo real, os gênios das 3 seitas se espalharam pelo caos. Mais de uma dúzia de gênios correram por aí, ou mais precisamente, correram em círculos. Um pequeno número deles perdeu o controle e estava gritando. Outros franziram as sobrancelhas enquanto pensavam em como atravessar o labirinto da cidade ilusória de Zhaofeng. Um casal que estava nas ilusões caiu do ar e se tornou fertilizante para a árvore elevada Yao. Eles foram os gênios que encontraram a saída e as falhas no labirinto da cidade da ilusão. Entre os mais de uma dúzia de gênios, havia um Hank Lord verdadeiro em estágio inicial que lutava e corria em círculos. O labirinto da cidade ilusória consome muita energia. Felizmente, tem o apoio da alma da essência do espírito da madeira. Zhaofeng ficou parado e começou a improvisar seu labirinto da cidade ilusória. O labirinto da cidade da ilusão pertencia ao olho da ilusão e usava ilusões para deter o inimigo. A diferença era que o labirinto da cidade ilusória apenas restringia o inimigo, mas não torturava sua consciência. Na dimensão do seu olho esquerdo, o cenário do labirinto da cidade ilusória ficou mais claro. Da próxima vez, posso simplesmente copiar a estrutura do labirinto da cidade ilusória, o que usará muito menos energia. O coração de Zhaofeng se comoveu. Em resumo, o labirinto da cidade ilusória havia sido copiado por Zhaofeng. Na próxima vez que o usasse, não precisaria pensar tanto. Com o apoio da essência do espírito da madeira, a mente de Zhaofeng foi fortalecida e ele teve um fluxo constante de poder para ajudá-lo a construir este labirinto da cidade ilusória. 12, 13, 14. Zhaofeng começou a expandir o labirinto da cidade ilusória. Nos galhos, o olho esquerdo de Zhaofeng tornou-se extremamente atraente e aqueles que olhavam eram atraídos por ele. Além de Ye Yanil e Zhuan Weir, qualquer um que olhasse em seus olhos ficaria cheio de energia do labirinto da cidade ilusória e seus sentidos seriam enganados. Eles estavam no ar, mas seus sentidos foram enganados e eles pensaram que estavam dentro de uma cidade. Enquanto o labirinto da cidade ilusória envolvia 20 pessoas, Zhuan Weir e Ye Yanil ficaram cada vez mais chocadas. Todo mundo cuidado. Não olhem para o olho esquerdo dele. Ye Yanil alertou aqueles que ainda não estavam presos na ilusão. Afinal, o olho espiritual de Deus de Zhaofeng era a fonte de poder do labirinto da cidade ilusória. Se eles não olhassem para o olho espiritual de Deus, as chances de serem atraídos pela ilusão seriam menores. Aqueles que caíram na ilusão, não entrem em pânico. Fiquem onde estão e nós iremos ajudá-los. Os lords verdadeiros enviaram seu sentido espiritual para a energia mental dos outros e aqueles na ilusão puderam ouvir fracamente as vozes de Ye Yanil e Zhuan Weir, mas a maioria deles ainda entrou em pânico. Zhaofeng só precisava continuar cuidando do labirinto da cidade ilusória e tomar cuidado com os erros. Com o passar do tempo, o labirinto da cidade ilusória envolveu com sucesso de 20 a 30 gênios, incluindo um Hank Lord verdadeiro em estágio inicial e um recente Hank Lord verdadeiro. Os outros 4 lords verdadeiros e gênios pararam seus ataques, temendo por suas vidas.